Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro com mais uma aula do nosso curso de ROS 2. Hoje estamos indo para a aula que fala sobre Launch Files. O que eu quero apresentar para vocês hoje? É um dos últimos conceitos aí das linhas de comando, que é como lançar múltiplos nós no ROS 2 com um só comando. Para isso a gente usa o comando ROS2 Launch, em que você coloca dois parâmetros, um é o pacote e o outro é o arquivo de launch, o arquivo de lançamento dentro desse pacote. Ou você pode também colocar esse arquivo de lançamento em qualquer pasta da sua instalação, tá? E você consegue lançar múltiplos nós usando esse arquivo de lançamento, usando o ROS2 Launch. Então, para isso, a gente vai relembrar um pouco como é que a gente fazia para lançar vários nós até então, né? Até hoje, a gente precisa lá abrir um terminal, rodar um nó, aí esse nó começa a executar e ocupa o terminal, né? E daí você precisa abrir um outro terminal e daí executar o outro nó para testar, né? Então, vamos fazer isso aqui na nossa instalação do Linux aqui, tá? Então, eu tenho os comandos aqui nesse arquivo comandos aula 9 ROS2 e eles estarão também disponíveis na descrição desse vídeo. Então, vamos abrir um terminal e nesse terminal executar os comandos aqui. Aqui maior. Então, num terminal aqui eu vou executar o nó talker do pacote demonodes cpp, ali, ó. Aí vai executar esse nó. Agora eu preciso abrir Ctrl Shift T, um outro terminal, mais aqui, e executar o outro nó no outro terminal. Então, isso aqui dá uma certa trabalheira, né? Quando você tem que ficar fazendo isso com múltiplos nós. Então, está aqui executando, tá vendo? Ó, 17 está sendo lido, que é o que está sendo escrito aqui simultaneamente. Ok? Aí você tem que fechar esse daqui, fechar o terminal, vir aqui, dar o Ctrl C, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente vai utilizar o nosso querido ROS2 Launch. Então, voltando aqui na nossa apresentação, né? Cancelar com Ctrl C. E tem um outro jeito de fazer isso, que é o ROS2 Launch. Para isso, basta você criar um arquivo de lançamento, um launch file, né? Em alguns casos, como por exemplo nesse exemplo aí do Talker Listener, já tem esse arquivo pronto lá no pacote, né, do DemoNode CPP. Então, esse arquivo, no ROS2, ele é feito utilizando a sintaxe da linguagem Python. Até então, utilizava-se um arquivo XML com uma sintaxe específica. Mas aqui, então, você cria lá uma função, generate launch description, e dentro dessa função você retorna um objeto launch description que tem os nós que você quer que sejam executados. Então, aqui é o nó talker do DemoNode CPP e o nó listener desse mesmo pacote. E você pode dar nomes aqui para os teus nós também, né? Então vamos ver como é que a gente faz isso ali na interface do Linux. Aqui está de novo o mesmo arquivo, né? Tem aqui os imports, né? Então voltando ali no nosso instalação Linux, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, utilizando apenas um comando, desde que esse arquivo launcher esteja lá configurado e instalado no pacote. Então, os dois launch, demonode.cpp, que é o nome do pacote, talkerlistenerlaunch.py, que é o nome do arquivo de lançamento. E isso vai fazer automaticamente tudo que a gente tinha feito agora há pouco. Então ele vai pegar o primeiro nó, executar, pegar o segundo nó, executar, e eles dois vão lançar aí as suas respostas aqui no mesmo terminal. Tá? Então, para inicializar e terminar conjuntos de dois ou mais nós, utilizando o launch file é o jeito mais fácil. Ok? Tornar na apresentação. Então aqui tem outra visualização aí do teu arquivo de launch, está tudo na mesma linha aqui separado por vírgula, tá? Package igual a demo.cp, executable talker e output é screen. Esse output aqui é um parâmetro que você pode dizer que as informações printadas, né, escritas pelo nó, podem sair tanto na tela quanto num arquivo de log, tá? Então aqui tem um outro exemplo do mesmo arquivo. Então a gente já executou isso daí no exemplo, né? E agora vou falar do TurtleSync. Lembra que para executar um TurtleSync você tinha que dar esse comando aqui, né? Que é o TurtleSync Node, que é o nó dentro do pacote TurtleSync com os dois run. Tá?
ele abre daí uma janelinha dessa aqui com o simulador da tartaruga. E se a gente quisesse executar dois, então tem esse launch file no pacote TurtleSim, que é o multisim launch.py. E esse arquivo, multisim.launch.py, está aqui, né? Ele executa duas instâncias do TurtleSim Node. E uma delas ele dá o nome TurtleSim 1 e outra ele dá o nome TurtleSim 2, para poder diferenciar uma da outra. Tá bom? Mas aí tá os meus parâmetros aqui, o package, o executable e o output. Então vamos ver isso daí funcionando, executando aqui na nossa máquina virtual. Então, os dois launch, TurtleSim, multisim. O que ele vai fazer? Ele vai executar os dois nós, tá? E estão aqui, ó, vendo? Ó? O TurtleSim 1 e o TurtleSim 2. Tá? Como é que eu sei que eles são nós diferentes? Então agora sim eu vou ter que abrir um outro terminal, Ctrl Shift T. E aqui eu posso verificar com os dois topic list quais são os tópicos que estão disponíveis, tá vendo? Ó? Então eu tenho os nós Turtle1 CMDVEL, que está dentro do namespace, está dentro da configuração do TurtleSim 1, do nó TurtleSim, e aqui eu tenho o TurtleSim 2. Ok? Então muda levemente aqui os nomes dos tópicos quando eu coloco múltiplas instâncias no ar e eu tenho que definir cada um desses nomes. Ok? Então, os dois TurtleSim aqui. Será que eu consigo comandar esses dois TurtleSim individualmente? Então, olhando aqui os tópicos, eu tenho o nome dos tópicos, basta eu colocar o meu código, né? Ou publicar nesses tópicos. Então, aqui eu tenho dois comandos de os dois topic pub para fazer as minhas tartaruguinhas num terminal e no outro, num TurtleSim e no outro navegar. Então, só o que muda é que eu tenho que alterar aqui o nome do tópico que eu estou publicando, né? Para TurtleSim1 barra Turtle1 barra CMDV. Então, vou fazer isso aqui na máquina virtual, para vocês verem funcionando. Então, eu tenho aqui as duas mensagens, já, os dois comandos já disponíveis. Vou executar um deles aqui, no TurtleSim 1. Tá? E vamos ver se está funcionando ali. Uma dessas duas tartaruguinhas tem que começar a andar. Ah, andou ali. Tá? E agora a mesma coisa, eu vou fazer no outro terminal, a outra tartaruga caminhar usando os dois topic pub, TurtleSim 2, Ctrl Shift T para abrir outro terminal, e vou colocar aqui o comando, né? Só relembrando, esse comando aqui, ele tem aqui um monte de informações, né? Mas você não precisa colocar as informações que não mudam, né? XY aqui eu não preciso, que são zero, e aqui eu não preciso nem do Y nem do Z, só preciso da velocidade linear em X e angular em Z. Então, aqui publicando nesse tópico, a tartaruguinha ali, TurtleSim 2, vai começar a andar para o outro lado, com essa velocidade de 2 metros por segundo, a velocidade angular de menos 1,8 radianos por segundo. Ok, pessoal? Então, deixa eu só parar as coisas aqui, parar a primeira tartaruga, parar a segunda tartaruga, e fechar aqui as nossas duas tartarugas, nossos dois simuladores de tartaruga, que foram lançados com um comando só. Ok? E já para finalizar essa nossa aula de hoje, né, a gente pode ainda lançar múltiplos nós dois com um só comando, mesmo que ele não esteja instalado num pacote. Então, basta eu criar o meu launch file e executar esse ROS2 launch, né, com o ROS2 launch. Basta que esse comando seja executado na mesma pasta onde está o arquivo launch file. Né? Então, para isso, a gente vai criar aqui um arquivo chamado duastartarugas.launch.py, que faz a mesma coisa, lança dois TurtleSim nodes. Né? Tá aqui o código que eu escrevi, né? Basicamente o mesmo código lá que a gente já viu naquele exemplo. E daí, colocando esse arquivo em qualquer pasta, eu consigo lançar esse usando o comando os dois launch, duastartarugas.launch.py. Vamos ver isso aí acontecendo. Né? Então, aqui tem o código, né? Aqui na descrição do vídeo tem o código desse arquivo.
Tá? Então eu preciso pegar esse código aqui e copiar ele para um arquivo. Na verdade, eu já fiz isso aqui, né? Que é esse duas tartarugas.launch.py. O único cuidado que eu tenho que ter agora é que isso tem que estar na mesma pasta da onde onde é executado o comando, né? Então aqui eu salvei isso na pasta desktop. Então, salvando aqui na pasta desktop, apareceu aqui, ó. Tá vendo? E agora eu tenho que ir na pasta desktop, comando CD, né? Desktop, e dar agora o meu comando de lançamento, que é esse aqui. Os dois launch, duas tartarugas.launch.py. Se tudo der certo, ele vai criar aqui os meus dois TurtleSim, tá? E eu posso verificar aqui como é que estão os nomes dos tópicos, abrindo um outro terminal, com Ctrl Shift T, e dando os dois tópicos de list. Tá vendo ali, ó? Tem o TurtleSim 1, Turtle 1, TurtleSim 2, Turtle 1. Ok, pessoal? Então, isso foi mais ou menos o que a gente tinha para ver no conteúdo da aula de hoje. Tá? Agradeço muito a atenção. Com isso, a gente já está praticamente finalizando a parte de interface e linha de comando do ROS 2. E nos próximos vídeos, a gente vai começar a programar os nossos próximos nodos usando a linguagem Python. Obrigado pela atenção e nos vemos em breve.